Tudo bom, pessoal? Vamos a mais um vídeo sobre engenharia de software, dando sequência ao nosso sistema de controle de hotelaria. Vamos desenvolver o diagrama de sequência. Lembrando, o diagrama de sequência é um diagrama no qual nós vamos ter a interação, né, do nosso ator com a interface, por sua vez a interface com a controladora, a qual vai se comunicar com as nossas entidades no diagrama de sequência, que a gente chama no nosso diagrama de classe, as nossas classes, né? Vamos primeiro ler o enunciado. O enunciado diz o seguinte: nós vamos efetuar o diagrama de sequência para o processo de pagamento de diárias. Então, o hóspede se dirige ao funcionário e informa os quartos que deseja pagar. A gente vai ter o ator ali, funcionário, informa os quartos que deseja pagar. O hóspede, né, e o funcionário. O funcionário, por meio do sistema, deve então buscar todas as diárias não pagas relativas ao quarto e apresentar ao hóspede. Ao realizar o pagamento, as diárias serão quitadas, podendo o hóspede permanecer no hotel ou encerrar sua estadia. Caso o hóspede tenha solicitado algum serviço ou consumido algum item do frigobar, deverá pagá-los igualmente. Primeiro vamos lembrar o nosso diagrama de caso de uso, indo para a nossa ferramenta Asta. Nós temos lá que nós tínhamos o hóspede e o funcionário. O hóspede efetuava o aluguel de quarto, solicitava serviço, quitava diária e reservava o quarto. E o funcionário gerenciava o cadastro do hóspede. Ele tinha como opcionalidade reservar o quarto para o hóspede e alugar o quarto. O hóspede, o funcionário também efetuava a quitação das diárias, né, e a solicitação de serviços. Ao quitar a diária, obrigatoriamente ao encerrar a estadia, eu tenho que quitar a diária, ou posso quitar a diária e continuar no quarto. Se eu consumir algum serviço opcional, efetuo a quitação. Se eu consumir algum serviço ou se eu consumir algo do frigobar, eu quito o meu consumo. Indo para o nosso diagrama de classe, nós temos várias classes. Nós temos a classe quarto, funcionário, categoria, item, item categoria, porque nós tínhamos lá na descrição que um quarto faz parte de uma categoria. Dependendo da categoria do quarto, eu tinha um determinado item naquele quarto, bem como tendo determinada categoria do quarto, eu tinha itens diferentes no seu frigobar. E um quarto ele é ocupado por um hóspede, mas um hóspede, né, ele pode alugar um quarto, mas outra pessoa se hospedar, tá? Então a gente vai ter gravado, na hora que a gente tem a nossa classe, né, quem está se hospedando e ocupando aquele quarto. E o aluguel é referente à diária, né? E um hóspede pode consumir, né, itens do frigobar ou solicitar um determinado serviço. Indo então para nosso diagrama de sequência. Primeiro ponto, vamos colocar o nosso ator, né, que no caso é o nosso funcionário, porque tudo vai se dar por meio de funcionário, como tem na nossa descrição. O funcionário se comunica, por sua vez, com a nossa interface. Vou colocar aqui. Com a interface, e a interface faz a comunicação com a nossa controladora, tá? E por sua vez, nós vamos utilizar as outras entidades, porque eu preciso selecionar diárias, preciso verificar aluguel, verificar quem estava hospedado, e então fazer o cálculo das diárias de cada hóspede, né? Então nós vamos utilizar as seguintes classes que aqui viram nossas entidades. Nós vamos utilizar quarto. Deixa eu achar aqui o meu quarto, minha classe quarto, tá? Ok, minha classe quarto, que aqui vira entidade, digamos, de sequência. O aluga, que é a ligação entre eles. Ok. Depois o hóspede, para eu saber quem estava hospedado naquele quarto. E por fim, diária, onde nós registramos quantas diárias tivemos para cada aluguel, né? Número de diárias que nós tivemos. Só arrumar aqui. Ok. Vamos lá, primeira parte. Voltando lá para o nosso enunciado. O hóspede se dirige ao funcionário e informa os quartos que deseja pagar. Então ele vai informar
o quarto e solicitar a quitação das suas diárias. Então o funcionário vai mandar uma mensagem para a interface do hotel ali, para o nosso Bundary, né? Informa assim, que vai informar o quarto solicitar a quitação, que é a quitação das nossas diárias. Vou puxar um pouquinho para cá. Ok. Para referido a isso, então, eu vou utilizar a funcionalidade lá na interface para vou informar o quarto e solicitar quitação. Então, a interface eu vou primeiro informar o número do quarto, né? Para a controladora. Vou colocar assim, ó, número quarto. Ok? Vou informar o número do quarto. A controladora, por sua vez, vai pegar o número do quarto e vai lá na nossa entidade quarto por meio da nossa classe. Deixa eu voltar aqui. Cliquei errado. Quarto, eu tenho selecionar dir, tá? Que era selecionar as diárias, tá? Então, vou selecionar as diárias. Então, vou selecionar as diárias que vão fazer parte daquele quarto. Então, eu estou passando ali o número do quarto, né? Então, com isso, eu vou utilizar agora o nosso método operação que vai chamar o quarto, que é ali, ó, selecionar diárias, tá? Se vocês já criaram, como eu tenho aqui, o diagrama de caso de uso, o diagrama de classe, vocês arrastarem para cá, vocês já conseguem utilizar os métodos direto. Então, selecionar a diária no quarto. Depois de selecionar a diária, eu tenho que consultar quem que alugou e quantas diárias, né? Então, lá no nosso diagrama de classe, eu tenho consultar o aluguel, que o quarto está sendo alugado e nós temos as diárias daquele quarto e quem está ocupando ele. Então, consultar diárias do aluguel. Então, vamos utilizar o outro método agora. Tá? Para o alugar, que é consultar nossas diárias que foram alugadas. Só deixa eu reestruturar aqui. Vou ficar apertado. Ok, então eu vou consultar as diárias do aluguel. Consultando as diárias, constando o número de diárias e o tipo daquela diária, eu vou agora então verificar quem que é o hóspede que estava lá. Lá nós temos o nosso método consultar hóspede. Então agora eu posso consultar o meu hóspede. E de acordo com o hóspede, tem o hóspede aqui, ele ocupa. Então tem entrada e saída. Então para quem alugou eu vou ter já consultei a diária, né? E eu vou saber quantas diárias eu vou ter para esse nosso hóspede, né? Então vamos lá para a diária. Ó, voltando ali, o diária tá aqui. O aluga estava aqui, ó, que eu consultei as diárias do aluguel, né? Na verdade era a data do aluguel, quando foi alugado, e fiz a ligação com quem estava hospedando, que era consultando o hóspede que estava alugando, né? E depois vou consultar o número de diárias, para saber a data da diária, validade e a quitação. Tenho ali, ó, consultar diária. Então agora eu vou utilizar o consultar diária, uma mensagem síncrona novamente, né? O consultar diária. Então vou consultar diária. Consultei uma, duas, três vezes. Quantas vezes vou consultar diária? Quantas forem necessárias, tá? O consultar diária, eu vou dar um retorno do nosso consultar diária. Então, nosso consultar diária, eu já vou ter um retorno dele, informando... Opa, faltou um passo aqui, pessoal. Eu consultei hóspede, mas eu não retornei o nome do hóspede, né? Então, deixa eu voltar aqui. Tá? Antes de consultar diária, tá? Consultei hóspede, tá? Eu tenho que retornar para o aluga o nome desse nosso hóspede, né? Ok, agora sim. Vou colocar o nome ali. Então tem que retornar primeiro o nome do nosso hóspede, óbvio, né? Para ele saber
as diárias a quais ele utilizou. Daí daqui do aluga, então eu vou lá para diária. Agora sim, ó, consulto diária, tá? E vou ter um retorno da diária. Ok, agora ficou certinho. Então, para cada diária eu vou efetuar essa consulta, tá? Então vou colocar ali uma combinação de fragmentos, tá? No caso, a nossa combinação aqui vai ser um loop. Pensem como um for lá de vocês, tá? Na hora da programação. Então aqui eu vou ter um loop nessa parte desse procedimento, que é o consultar diária. E aí eu vou ter minha guarda. Qual que vai ser a minha guarda? A minha guarda aqui vai ser para cada diária eu vou consultar. Então, para cada diária eu vou pegar e vou consultar e vou retornar, é claro, o valor da diária. Retornei o valor da diária. Só deixa eu ver lá. Diária, val diária, tá aqui, ó. Mesmo nomezinho, tá? Tem que ser o mesmo nome. Retornei para o aluga. O aluga vai retornar, por sua vez, para a entidade quarto, vai retornar o número de diárias, né? Todas as diárias com a data de entrada e a data de saída direitinho e o seu valor. E então será apresentado, tá? Opa, faltou um passo aqui. Deixa eu dar um retorno aqui, tá? Retorno para o quarto retorna para a controladora, o mesmo, diárias. Tá? Deixa eu só colocar os dois pontos ali, tá? Coloco diárias ali como retorno. E da controladora para a interface, aí sim. Aí eu mando uma mensagem, não retorno, né? Que eu vou informar ou apresentar as diárias. Então eu apresentei lá na tela as minhas diárias, né? Todas as diárias daquele determinado quarto para aquele determinado hóspede. Então, após isso, eu vou efetuar a quitação da diária. Então, agora eu vou poder quitar a diária, né? Então, vou quitar as minhas diárias, repasso a mensagem da interface para a minha controladora. Ok? Agora, eu vou aonde? Quem tem o método quitar diárias? Vamos verificar lá. Diárias tem quitar diária. Está relacionado com a classe diária. Então aqui eu vou fazer a ligação da minha mensagem da controladora, que vai se comunicar lá com a entidade diária. Vai usar o quitar diárias. Ok? E depois vamos ter o retorno aqui para a controladora, que pode ser um verdadeiro, tá? Dizendo que a diária foi quitada, né? Só um retorno lá dizendo. E lembrando, o quitar diária, eu vou quitar cada uma das minhas diárias. Então aqui eu vou ter novamente um loop, né? Vou ter um laço lá. Deixa eu mudar aqui. Um loop e minha guarda vai ser o mesmo caso de cima, para cada diária. Então, para cada diária, eu vou efetuar a quitação e o retorno. Então, aqui nós fechamos e depois nós temos as nossas outras opções. Quais seriam as nossas outras opções? Aqui nós estamos modelando o processo de pagamento de diária, mas uma diária também está envolvido com quitar serviço e quitar consumo, que são outras duas partes que nós temos da nossa diária. Então, como que eu vou quitar, como que eu vou fazer o diagrama de sequência do quitar serviço e quitar consumo? Serão outros dois diagramas de sequência, um para quitar o serviço, outro para quitar o consumo. Então, como que a gente representa eles aqui dentro? Eles vão estar envolvidos com a controladora, porque lembrando,
antes de finalizar o quitar diárias e dar um ok, eu tenho que quitar os serviços e quitar o consumo. Isso está explícito aqui, ó. Quitei diária, se eu tenho serviço, eu efetuo seu pagamento, como opcionalidade, né? Se eu tenho consumo, efetuo seu pagamento. Mas para eu encerrar diária, obrigatoriamente tem que quitar as diárias e também verifique se tem consumo e serviços e faça sua quitação. Então, como que eu vou representar no meu diagrama de sequência? Eu vou representar como uma opcionalidade, tá? Então, eu tenho o meu caso aqui, ó. Eu vou selecionar, ele vem da parte da controladora, que vai ser a comunicação, né? E vai ir até a parte lá da diária. Deixa eu baixar um pouco ele aqui, tá? Lá o tipo dele eu vou alterar para opção, porque é uma opcionalidade. E a minha guarda que eu tenho, eu vou colocar caso tenha solicitado serviço ou caso tenha solicitado consumo. Caso tenha solicitado consumo, ok? Então, caso tenha solicitado consumo, eu vou referenciar, tá? Aqui, ó. Tá? Então, vou referenciar qual diagrama de sequência? O quitar consumo, ok? Esqueci de falar, pessoal, aqui em cima, ó, interaction use, tá? Então, é quando eu faço uma referenciação a outro diagrama de sequência. O mesmo caso vai ocorrer para o nosso serviço. Então, vamos abrir aqui, tá? Ok, vamos alterar ali. Opa, cliquei em cima. Ficou bem em cima da setinha ali, né? Deixa eu puxar um pouco para baixo ele, tá? Então, agora foi. Vou alterar também para um opcional e como sua guarda, eu vou colocar caso tenha solicitado serviço. Então, caso ele tenha solicitado serviço, eu novamente vou referenciar, tá? O que eu vou referenciar? O quitar serviço, ou seja, o diagrama de sequência de quitar serviço. Agora vocês vão perguntar, tá, mas a opcionalidade dele vai da controladora até diária? Então vai ocupar toda essa parte aqui, vem da controladora, não vem da interface, porque assim, ó, na interface eu vou ter a resposta da quitação das minhas diárias. Então aqui eu só dei um verdadeiro, dizendo, ó, ok, deu certo. Quitei a diária, mas eu tenho que verificar o consumo e verificar o serviço antes de dar um ok para a interface, dizendo que as diárias foram quitadas com sucesso. Porque isso é uma obrigatoriedade aqui, ó. Então, ó, antes para quitar minha diária, eu tenho que verificar se é serviço e consumo. Se eu tenho esses dois, eu devo executar esse e esse para então finalizar o meu quitar diária. E por fim, para encerrar as diárias, né? Então, obrigatoriamente para encerrar a diária, eu tenho que quitar as minhas diárias e fazer essa verificação dessas duas funcionalidades se elas foram atendidas. Então, agora fiz essa parte, fiz. Então agora eu vou ter o retorno da minha controladora. Caso tenha solicitado consumo, referencie o diagrama de sequência quitar consumo. Caso tenha solicitado serviço, referencie o diagrama de sequência de quitar serviço. E aí eu vou dar uma resposta, lembrando, entre controlador e interface, é uma mensagem. Vou responder. Deixa eu baixar aqui primeiro. Tá? Ok, agora sim. O meu outro lá não baixou. Deixa eu dar um ESC aqui, usar a seleção, porque ainda faz parte da mesma action bar. Tá? Agora certinho, vamos lá. Daqui para lá. Então, eu estou dando a resposta para a minha interface. Dizendo que as diárias foram quitadas. Com sucesso, ok? Então, minhas diárias aqui foram quitadas com sucesso. Preciso dar um retorno da interface para o funcionário? Não, né? Nós não temos este retorno. Então, retomando, pessoal, vem nossa descrição. Hóspede exige ao funcionário, informa os quartos que deseja pagar.
funcionário por meio do sistema deve então buscar todas as diárias não pagas relativas ao quarto e apresentar ao hóspede. Então lá, ó, informar o quarto e a solicitação de quitação, informa o número do quarto, selecionou a diária, né, do quarto, o qual o controlador se comunicou com a entidade quarto. Do quarto, eu consultei as diárias, que é constar diária de quem está alugando lá na entidade aluga. Consulto o hóspede, retorno com o nome do hóspede para o alugar, né, para o aluga, né. Ele então vai consultar as diárias para saber as diárias daquele referido hóspede, porque eu tenho que verificar aí o quarto e verifiquei quem que estava hospedado. Então eu tenho que verificar quem estava hospedado para constar então suas diárias. Consultei as diárias, todas elas, então uma por uma eu faço um loop lá para constar as diárias e retorno o valor de cada uma das diárias. Pode ser que eu tenha uma diária diferenciada para determinado dia da semana. Então, consulto para todos, retorno. Retornei para a aluga, retornei as diárias para o quarto, retornei para a controladora. Então, na controladora eu vou apresentar na tela, lá na minha interface, as diárias. Então, após isso, o funcionário vai selecionar o quitar diárias, a funcionalidade para quitar as diárias, repassa da interface para a controladora, ou seja, clica lá para quitar as diárias, o qual da controladora vai se comunicar via o método quitar diária, com diárias, quantidade de diárias que está lá dentro de diárias, o quitar, o método, né? Vai fazer um loop. Para cada diária será quitado. E aqui entra as nossas opcionalidades, como nós vimos lá no diagrama de caso de uso. Nós temos que, se consumir o serviço, tem que fazer a quitação. Se consumiu alguma coisa do frigobar, tem que quitar o nosso consumo. Então, coloco como opcionalidade, pegando desde a controladora até a parte de diária, né? Então, caso tenha solicitado consumo como guarda, eu referencio o diagrama de sequência quitar consumo. E caso tenha solicitado serviço, referencio quitar serviço. Para depois retornar a mensagem que as diárias foram quitadas com sucesso para a minha interface. Bom, pessoal, acho que era isso. Espero que tenham gostado de mais esse vídeo. Caso tenham gostado, aproveite e dê um curtir aí abaixo. Até o próximo. Abraços!